Ok. Então, boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos. Gostaria de cumprimentar de uma forma muito especial a professora Tatiana Forte, que é a nossa palestrante da tarde de hoje. Cumprimentar o professor Emerson, vice-presidente do CREF 03, cumprimentar os professores, coordenadores de curso que estão presentes nessa sala virtual, cumprimentar meus colegas aí da Comissão de Ensino Superior, os professores, integrantes do LDE, e acredito que mais alguns participantes entrarão aí na sequência dos próximos minutos nesta sala virtual. Então, estamos realizando o 10º encontro de coordenadores de curso de Educação Física do Estado de Santa Catarina, numa promoção do Conselho Regional de Educação Física, o CREF 03, e tem como tema as perspectivas da formação profissional em Educação Física. Na tarde de hoje, a professora mestre Luísa Tatiana Forte, da Faculdade Pequeno Príncipe, vai conversar conosco a respeito de uma temática muito desafiadora, que é a curricularização da extensão, que temos como proposta aí para implantação de forma obrigatória a partir de 2023. Num primeiro momento, então, eu gostaria de passar a palavra ao professor Emerson Branquer, que é o vice-presidente do CREF, para as suas considerações iniciais. Boa tarde a todos, boa tarde, professora Elizabeth, professora Tatiana, tá? A todos os presentes na sala. Tá? Falarei rapidamente em nome do professor Irineu Furtado, presidente do Conselho, qual estou representando aqui, tá? Agradecer a presença de todos, em especial da professora Elizabeth, que é a presidente da comissão, que tem capitaneado todas as atividades da comissão, tá? E tem de forma exaustiva trabalhado para que seja dado um andamento em todas as demandas que a comissão tem. Então, é uma das iniciativas do Conselho é manter essa aproximação com os coordenadores de curso, tá? Para que a gente esteja cada vez mais próximo, então, desse segmento também, o que favorece muito mesmo, tá? O Conselho estar mais próximo dentro das universidades, esse contato direto com os futuros egressos, tá? Agradeço todos os membros da comissão, tá? A professora Tatiana Forte, pelo seu tempo, a sua disponibilidade, estar conosco aqui nessa tarde de quarta-feira, tá? Quero deixar um agradecimento especial aqui, para não esquecer ninguém, eu vou em ordem alfabética, tá? Para ficar melhor aqui, eu peço desculpas por ir em ordem alfabética, tá? A Denise, que é uma grande colaboradora do Conselho, esteve ontem a noite toda conosco no lançamento do livro, tá? Esteve ontem à tarde aqui, então, muito obrigado a Denise, a professora Dilma, a professora Ederlei, lá de Videira, que está sempre conosco, participando também, tá? O professor Iruan, tá? Também é um grande parceiro do CREF, o professor Marino Tessari, ex-presidente do Conselho, conselheiro honorífico do CREF 3, está sempre participando em todas as atividades conosco e faz parte, inclusive, da Comissão de Educação Física Escolar. A professora Patrícia, muito obrigado por todo o apoio. A professora Patrícia está sempre junto à Comissão de Educação Física Escolar. A professora Patrícia é incansável, foi coordenadora de curso, é pró-reitora da Univille, muito obrigado. Aqui entrou a Paula, abaixo na sequência. A Paula foi ex-aluna aqui da FURB e atualmente ela é assessora pedagógica aqui da FURB, veio nos prestigiar também, obrigado, Paula. O Robson, né, que é incansável na organização dos nossos eventos, só para, além desse evento dos coordenadores, nesse ano já tivemos 45 cursos online, tá, onde que o Robson está sempre à frente, tá, ao professor Sandro, ao professor Valan, então, o nosso muito obrigado, né? Fica aqui o agradecimento do Conselho por vocês estarem dedicando este tempo para tratar de um assunto tão importante que é a curricularização da extensão.
Todos nós estamos com muita dificuldade na implantação de uma série de ações nas universidades. Os PPCs de todos os cursos aí mudaram, ou no ano retrasado, ou no ano passado, estão mudando aí nesse ano, ou no início do ano que vem. Então, isso tem se demonstrado sempre um desafio novo, conseguir colocar em prática todas as diretrizes da DCN, tá? Todas as diretrizes institucionais. Então, desejo a todos, em nome do professor Irineu, uma ótima tarde, né? Desejo uma ótima palestra, professora Tatiana. Eu permanecerei aqui na reunião com vocês, como coordenador de curso aqui da FURB, tá? Acompanhando toda a nossa conversa de hoje à tarde. Obrigado, professora Elizabeth. Fique à vontade no prosseguimento dos trabalhos. Acredito que a professora Elizabeth deva ter tido um problema de conexão, porque deu uma travada aqui, e aí, na sequência, ela caiu, tá? Acredito que a professora Tatiana já possa dar início à sua fala, e depois a professora Elizabeth complementa na sequência, que ela deve estar retornando. Professora Tatiana, então, por favor, tenha bondade, palavra com a professora. Então, boa tarde a todos. Eu vou fazer o compartilhamento de tela. Professora Elizabeth conseguiu retornar, professora? Sim, voltei, deu um tilt aí. Então, acredito que o professor Emerson fez as suas considerações, né? E antes da prof iniciar, eu gostaria, então, de mencionar que esse é um encontro onde o Conselho e a Comissão entendeu estender aos membros do NDE, pela sua importância também na articulação junto aos cursos e pelos desafios aí que temos também pela frente agora, com os planos de ação que estaremos desenvolvendo junto aos cursos, aos professores, e também entendemos que, diante das agendas, enfim, né, da situação que os professores do ensino superior também atuam no mercado de trabalho, muitos deles talvez não se puderam fazer presente neste momento, né? E eu gostaria também de agradecer de uma forma muito especial à Comissão de Ensino Superior, aos meus colegas, o professor Jorge, a professora Ederlei, o professor Marino, a professora Patrícia, por ter nos acompanhado aí ao longo desses meses e desses anos e também ter contribuído na decisão das temáticas. Também agradecer a Débora, que é a nossa funcionária aí, mão direita, mão esquerda da comissão, que também está sempre junto conosco, o Robson, a Denise, os demais funcionários, a Paula. E também, né, gostaria de, neste momento, apresentar a professora Tatiana Forte, que é graduada em Psicologia pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná, especialista em Psicologia Hospitalar pela PUC e pela Associação Latino-Americana de Psicologia da Saúde, mestre em Educação pela PUC. É diretora de extensão e docente em diversas disciplinas dos cursos de pós-graduação Lato Sensu das faculdades Pequeno Príncipe. Tem experiência na área de psicologia, com ênfase em tratamento, reabilitação e prevenção, elaboração de projetos de capacitação em saúde, experiência em metodologias ativas no processo de ensino e aprendizagem e capacitação de redes de atenção à saúde. É presidente da Associação Latino-Americana de Psicologia da Saúde, Região Atlântica. É membro do Conselho Acadêmico e do Conselho Superior das Faculdades Pequeno Príncipe. Membro do Conselho Editorial da revista Espaço para a Saúde. Coordenou o curso de graduação em Psicologia das faculdades Pequeno Príncipe de 2011 a 2014 e está responsável pela implantação da curricularização da extensão na universidade. Professora Tatiana Forte, seja muito bem-vinda. Pelo seu currículo, vemos, né, que a professora tem muitos desafios, né, nas suas atividades profissionais, né, e para não fugir à regra, hoje, então, nós lançamos mais um desafio para a professora,
e estamos ansiosos com a sua fala, com a sua conversa conosco. Seja bem-vinda, professora. Muito obrigada, professora. Eu gostaria de cumprimentar o professor Dr. Irineu, presidente do CREF3, a professora doutora Elizabeth, presidente da Comissão de Ensino, o nosso vice-presidente também do CREF3, professor Emerson, e desta maneira cumprimento a todos os presentes. A proposta desse nosso encontro é fazer um pequeno aquecimento sobre a resolução da curricularização da extensão, que crie, de certa maneira, um pequeno desconforto, mas também um acolhimento, e aí abrirmos para o debate, para conversarmos, para vermos as facilidades, as dificuldades aí desse processo. Mas eu já inicio dizendo que eu acho que eu sou a diretora de extensão mais feliz deste país com a curricularização da extensão. E digo isto porque a importância da extensão, ela vem tomar mais corpo, ela vem firmar mais este pilar com a entrada da curricularização nas matrizes curriculares. Eu vou destacar alguns pontos importantes, então, da resolução, lembrando que nós temos aí as diretrizes para a extensão na educação superior brasileira. Lembramos desta resolução em especial, que é a número 7 de 2018, que estabelece as diretrizes para a extensão. Lembramos que nesta resolução está determinado que as atividades de extensão têm que compor no mínimo 10% do total da carga horária curricular dos cursos de graduação e que estas atividades devem fazer parte da matriz curricular dos cursos. Esse artigo 4º da resolução, ele parece de simples interpretação, mas não é, né? Não é porque o cálculo dos 10% da carga horária total não pode considerar os estágios e não pode considerar também as atividades complementares, por exemplo. O artigo 7º dessa resolução nos traz outra questão de destaque, onde as atividades de extensão, elas devem estar envolvendo diretamente as comunidades externas às instituições. Trago esse destaque a vocês porque nesse processo de implantação da curricularização da extensão, tive a oportunidade de conversar com várias instituições de ensino superior, faculdades e universidades, e algumas estavam fazendo as atividades de extensão com a sua comunidade interna, quando a resolução tem esta prerrogativa do envolvimento com as comunidades externas às instituições. Outro artigo importante para destaque é o artigo 8º, que traz as modalidades das atividades extensionistas: programas, projetos, cursos e oficinas, eventos, prestação de serviços. Nós, nas faculdades Pequeno Príncipe, optamos por, neste momento, não colocar os projetos de extensão dentro da matriz curricular, como opção de curricularização da extensão. Então, na nossa experiência, nós estamos trabalhando com cursos, oficinas, eventos e prestação de serviços, onde dentro da prestação de serviços também cabem cursos, oficinas, eventos, palestras e outras modalidades. Destaco mais uma vez que as atividades complementares, assim como os estágios obrigatórios, não integram as horas de curricularização da extensão. Outro artigo
importante é o artigo 9º dessa resolução. Na modalidade dos cursos à distância, existe a obrigatoriedade de que as atividades de curricularização de extensão sejam desenvolvidas na modalidade presencial, em região compatível com o polo de apoio presencial, no qual o estudante esteja matriculado. Então, na modalidade dos cursos presenciais ou nos cursos à distância, obrigatoriamente, assim que a pandemia nos permitir, as atividades devem ser 100% presenciais. Outro item importante da resolução é a autoavaliação dessa questão da curricularização da extensão. Tem 3 pontos determinantes que nós vamos ter que trabalhar com indicadores, né, para que essa autoavaliação tenha um corpo sólido e importante. A resolução nos pede a pertinência da utilização das atividades de curricularização da extensão na acreditação curricular, a contribuição das ASECs para o cumprimento dos objetivos do PDI e dos PPCs e a demonstração dos resultados alcançados em relação ao público participante. Obviamente que esse processo de autoavaliação, ele é alimentado por todos os indicadores que nós vamos criar aí para observarmos se as nossas metas estão alinhadas aos nossos indicadores e aos objetivos transversalmente, tanto do PDI, quanto dos PPCs, quanto dos planos de aprendizagem. A resolução também nos traz a necessidade das atividades de extensão serem adequadamente registradas na documentação dos estudantes, como forma de seu reconhecimento formativo. Incluir no plano de desenvolvimento institucional, no PDI, a concepção da extensão, o planejamento e as atividades, a forma de registro e modalidades da extensão, as estratégias de acreditação curricular e de participação, a política de implantação do processo autoavaliativo e a previsão e as estratégias de financiamento para o desenvolvimento das atividades de extensão. No artigo 15º, a resolução nos traz que as atividades de extensão devem ter sua proposta, desenvolvimento e conclusão devidamente registrados e documentados, além de analisados, de forma que seja possível organizar os planos de trabalho, as metodologias, os instrumentos e os conhecimentos gerados. E vamos lembrar que a resolução nos aponta, mais uma vez, a necessidade e a indissociabilidade do ensino, da pesquisa e da extensão. Pesquisa, seja ensino com pesquisa, seja a pesquisa em sua forma mais natural. Todas essas questões que eu levantei até o momento, nós da FPP alinhamos a nossa resolução de extensão e criamos a resolução de curricularização da extensão, e essas resoluções estão disponíveis no site das faculdades Pequeno Príncipe para consulta tanto dos docentes quanto dos discentes. Nós criamos, a resolução nos pede a criação de indicadores da graduação, da extensão, da pesquisa e da CPA. Nós criamos nas faculdades Pequeno Príncipe o PASSE, que é o Projeto Articulado de Curricularização da Extensão. Neste projeto constam todas as determinações, organizações e desenho da curricularização da extensão. E, como indicadores, nós criamos os seguintes: modalidade da ASECs, número de discentes envolvidos,
número de docentes, número de público externo impactado, número de materiais produzidos, metodologia utilizada para diagnóstico, metodologia utilizada para realização da ASECS, área ou áreas de compromisso social envolvidas na ASECS, políticas identificadas nas ASECS, local, área, território de realização, no momento, mídias utilizadas em virtude da pandemia, orçamento e financiamento para a produção de materiais para realização e estabelecimento de convênios e parcerias. Com estes indicadores, ao final de cada semestre, nós conseguimos ter um desenho tanto quanto qualitativo de todas as atividades de curricularização de extensão desenvolvidas, com a identificação de todos esses indicadores aí abertos, né? Depois eu vou mostrar um exemplo para vocês. Todas as atividades de extensão, elas são apresentadas pelos estudantes e pelo docente de cada disciplina por meio do preenchimento da ficha preparatória para relatório. Então, nós criamos uma ficha preparatória que vai orientando o docente e o discente e que, ao final do semestre, por esta ficha, os discentes e o docente conseguem fazer o relatório final da atividade naquela disciplina. Essa ficha, assim como o relatório, são postados no nosso ambiente virtual de aprendizagem, nas salas dentro da disciplina ou unidade curricular, em aba nominada Atividades de Curricularização da Extensão, para registro e avaliação das atividades. Esse é o modelo de ficha que nós criamos. Então, nós temos a identificação do curso, da disciplina, módulo ou unidade curricular, período, ano, semestre, professor ou professores, carga horária da disciplina, carga horária total. Desta carga horária total, a carga horária para curricularização da extensão. Então, como nós colocamos as atividades de curricularização dentro das disciplinas, nós pegamos, por exemplo, uma disciplina com 60 horas, destas 60 horas, nós pegamos, por exemplo, 30 horas que correm paralelas ao conteúdo e aos objetivos da disciplina, para a atividade de curricularização da extensão, sem perda de conteúdo. Então, depois a gente vai poder debater um pouco isso. Então, a ficha segue com o título da atividade, a identificação da equipe que vai realizar, discentes envolvidos, equipes, né? Então, nome dos discentes, modalidade, se é curso, oficina, prestação de serviço e dentro de prestação, qual é a modalidade também. Área de compromisso social identificada, então, comunicação, cultura, direitos humanos e justiça, educação, meio ambiente, saúde, tecnologia e produção, trabalho, ações de sustentabilidade social e planetária, políticas identificadas, educação ambiental, educação étnico-racial, direitos humanos, educação indígena, saúde da mulher, do homem, da criança, do idoso, criança e adolescente e idoso, saúde das populações vulneráveis, inclusão, outra política, e aí a gente pede que eles identifiquem qual. Local, comunidade onde foi realizada a SECS, se existia convênio, se foi feita uma nova parceria e a identificação, então, do local.
público, comunidade onde foi realizada, para a qual e com a qual foi realizada a SEX, metodologia utilizada para o diagnóstico, porque nós não levamos da universidade para a comunidade a ação pronta, nós levantamos na comunidade a sua necessidade, trazemos para a universidade e retornamos à comunidade aí a partir do diagnóstico social e comunitário. Metodologia utilizada para a realização da SEX, orçamento e financiamento, meios e materiais produzidos para a realização e número de pessoas da comunidade externa impactados pela ação. Então, essa é uma ficha norteadora. Nós começamos a implantar a curricularização da extensão o ano passado, então, a cada semestre, à medida que nós recebemos os relatórios de cada disciplina, de todos os cursos, nós fazemos a análise desses relatórios e vamos adaptando, melhorando, né, porque nós consideramos ainda como um projeto piloto. Bom, nos planejamentos de aprendizagem, nós não mexemos nas ementas, então nós não mexemos nos objetivos, nos conteúdos propostos, na metodologia de aprendizagem, nos recursos. Na metodologia de avaliação, nós inserimos a ação de extensão realizada, ok? Então, sempre em vermelho está em destaque o que nós inserimos aí no plano, né? Inserimos um texto específico sobre a curricularização da extensão, para o docente lembrar pontos importantes aí, não mexemos na integralização curricular. No cronograma da disciplina, destacamos incluir o detalhamento da ação de extensão no cronograma da disciplina, porque se ela está na disciplina, ela vem caminhando com a disciplina, então ela tem que estar descrita, e, claro, não mexemos nas referências básicas nem na complementar. O relatório final das ações, das atividades de curricularização da extensão, tem esta estrutura, então, capa contra capa, sumário, introdução, objetivos, fundamentação teórica, planejamento, então, descrição detalhada do planejamento, descrição de todos, quase todos aqueles indicadores iniciais. Outro item é o desenvolvimento, então, as etapas percorridas, os materiais, número de horas utilizadas, os resultados. Então, o descritivo aí, não só do público impactado pela SEX, mas dos resultados alcançados diante dos objetivos, porque nós vamos verificar se realmente está alinhado com a disciplina. Não pode criar outros objetivos que não estão alinhados com a disciplina. A conclusão, uma autoavaliação do estudante, que é muito importante, e uma autoavaliação do docente. Esse relatório, então, vai, após a correção e aprovação do professor, ele é colocado, então, no ambiente virtual de aprendizagem. A direção de extensão captura todos esses relatórios, analisa os relatórios e monta a tabela com todos os indicadores e com o resultado aí das ações que foram desenvolvidas. Aqui eu trago para vocês um exemplo da nossa graduação do curso de medicina, como que nós trabalhamos com a carga horária, né? Bom, na medicina, nós temos uma disciplina que se chama Integração, Ensino e Comunidade. Essa disciplina 1, o foco é saúde e sociedade. Essa disciplina tem carga horária total de 72 horas. Destas 72 horas, nós locamos 60 para a curricularização da extensão. No primeiro período, esta disciplina
nós colocamos sugestões de trabalho, nós não definimos que eles têm que fazer mostra da diversidade. A gente colocou exemplos na matriz para os professores, a partir disso, juntamente com os estudantes, terem outras ideias, usarem a sua criatividade dentro das modalidades que são previstas e poderem escolher o formato, conteúdo, metodologia de como eles vão desenvolver a atividade de curricularização. Normalmente, o primeiro período da medicina gosta muito de fazer a mostra da diversidade, que nós classificamos como uma oficina que é aberta à comunidade externa. Então, os alunos, além de preparar a mostra da diversidade, eles preparam todo o material de divulgação, a gente utiliza as mídias sociais para divulgar e abrimos a porta da universidade para a entrada da comunidade externa, que aí é computada também para que isso seja, corresponda a um indicador. Outra modalidade ainda é o ENEP, que é o nosso Encontro de Ensino, Pesquisa e Extensão, onde os alunos vão elaborar o encontro de ensino, pesquisa e extensão juntamente aos professores e coordenadores de curso com os norteadores da direção de extensão. Ensino clínico, por exemplo, que tem inserção em campo, nós já pegamos as 36 horas, porque eles vão a campo, normalmente vão fazer um trabalho de educação em saúde, com temáticas levantadas pelo campo onde eles estão inseridos. Na graduação de psicologia, nós temos, por exemplo, uma disciplina que é o Projeto Solidariedade, que também tem uma inserção em campo, onde nós pegamos as 36 horas para a curricularização da extensão. E eles vão desenvolver um projeto de intervenção na comunidade, numa comunidade específica, como atividade de curricularização da extensão. Bom, o professor Leandro Rosim tem trabalhado junto comigo, e claro que nós estamos alinhados a todas as demais direções da FPP, assim como ao núcleo docente estruturante, colegiados de curso. Nós publicamos um primeiro artigo, que é curricularização da extensão universitária em saúde, uma proposta com uso de diagnóstico comunitário. Por quê? Toda extensão, ela tem que ser problematizada. Se a gente não problematiza, a gente não vai estar atendendo a comunidade externa. Então, esse artigo trata desta ferramenta, que é a ferramenta de diagnóstico comunitário. Como eu falei, nós aqui fizemos o projeto articulado de curricularização da extensão, e o nosso percurso, primeiramente, todas as direções da FPP leram a Resolução 7 de 2018 e discutiram no sentido de nos alinharmos com a resolução, porque essa resolução, ela deixa pontos que a gente pode ter diferentes interpretações, não é? Então, a direção acadêmica, por exemplo, dizia: não é a pesquisa tal e qual, é ensino com pesquisa. A direção de extensão e de pesquisa e pós-graduação dizia: não, é ensino com pesquisa e é a pesquisa tal e qual, né? Então, nós tivemos que fazer todos esses alinhamentos. Feito isso, nós chamamos os coordenadores de curso, então, para apresentarmos a resolução da maneira como tínhamos compreendido, e os coordenadores de curso puderam, então, tirar as suas dúvidas, colocar as suas sugestões, as ideias, para a gente poder fazer aí o desenho do projeto articulado. Chamamos todos os NDEs, os núcleos docentes estruturantes, para participarem deste projeto e também para aprovarem
as matrizes com a inserção da curricularização nas matrizes. E, na sequência, também chamamos o colegiado, né? Os colegiados de curso, para a apresentação do projeto articulado de curricularização da extensão, aberto ainda para sugestões e ideias do colegiado como um todo. E, na sequência, fizemos após todas as aprovações e os trâmites internos, fizemos a apresentação a todos os estudantes das faculdades Pequeno Príncipe do projeto articulado de curricularização da extensão. Porque quem faz a curricularização acontecer são os docentes e os discentes. Sem eles, não tem curricularização. Eu vou apresentar alguns resultados rapidamente para que possamos conversar. Aqui é uma tela apenas apontando alguns folders e cartilhas que foram produzidas até o momento. Se vocês acessarem o site das faculdades Pequeno Príncipe, na aba Extensão, Curricularização, lá tem já mais uma quantidade grande de materiais que foram produzidos e utilizados, e eu destaco aqui que quando nós fazemos um folder ou uma cartilha, isso não quer dizer que a ação de curricularização virou um folder e uma cartilha. Não. Tem toda a programação de uma ação, desta programação nasce a criação do folder ou a criação da cartilha, por exemplo, ou de um vídeo, ou de um podcast, ou de uma live, né? E esse material, ele é levado ao território, ao local onde nós vamos trabalhar, de maneira virtual ou de maneira presencial, de acordo com as possibilidades aí da pandemia. É feita a atividade remotamente ou presencial. Hoje nós estamos num modelo misto já aqui na faculdade. Então, não é simplesmente fazer um folder e ir lá na unidade de saúde e entregar o folder. Não é isso. Isso pode ser informação, pode ser qualquer outra coisa, mas não é atividade de curricularização da extensão. Depois vocês podem entrar no site e olharem um pouco esses materiais. Essa é uma foto de live com 2 alunas de uma equipe fazendo a gestão desta live aí, o professor da disciplina e o convidado. Todas as lives também estão disponíveis no site da faculdade ou no canal do YouTube FPP, porque a gente disponibiliza no site e a gente sobe no canal do YouTube da FPP. Por quê? Porque pelo canal do YouTube, ao final do semestre, nós podemos ver quantas visualizações no dia da live e quantas visualizações no semestre daquela live, né? Então, nós temos 2 indicadores de visualizações. As lives, elas também não acontecem só a live e ponto, né? Normalmente, linkado com a live, é aberto um Google Form, onde os estudantes elaboram algumas questões para a comunidade que está participando da live e, através desse Google Form, eles avaliam como foi o desenvolvimento da live. A informação foi passada com clareza, modificou o conhecimento que a pessoa tinha sobre essa temática, não modificou, e o participante também pode dar algumas sugestões de temas para a live, né? Bom, nós impactamos no ano passado com as atividades de curricularização de extensão, que foram, o ano passado, 100% remotas, 92.439 pessoas. A tecnologia e o bom uso da tecnologia nos permitiu esse impacto tão grande. E eu trago a vocês o depoimento de 2 estudantes.
O primeiro, do quarto período de psicologia, nos diz assim: tanto o desenvolvimento teórico como a atividade prática da ASEX com a comunidade foi de grande crescimento pessoal e acadêmico. Além disso, o levantamento do tema foi relevante para a comunidade, com a transmissão de informação que possibilitou maior compreensão da sua própria realidade, bem como autonomia para a modificação da mesma. Então, esse depoimento, eu me emociono até quando eu leio, porque ele traz a essência da extensão mesmo, né? Essa turma deste período fez o diagnóstico, conseguiu se comunicar com a comunidade, dialogar com a comunidade e levar um trabalho com possibilidade de transformação e de modificação da realidade. E um outro depoimento, um aluno do 7º período de medicina, que nos diz que foi possível aprimorar também outras formas de conhecimento, como artes visuais na elaboração do material, trabalho em grupo e desenvolvimento da escrita com o próprio relatório e demais documentos técnicos utilizados pelo grupo em pesquisas técnicas para redigir a parte teórica da ação. Então, ele já traz um outro componente de habilidades e competências que puderam ser aprimoradas, aprofundadas com a atividade de curricularização da extensão. Essa é uma foto de uma ação que foi realizada a semana passada, numa praça de grande circulação aqui de Curitiba, onde os estudantes, acompanhados do docente, levaram 7 banners que eles produziram para trabalhar com a comunidade que frequenta a praça, que percorre aí a praça, ela corta 4 ruas bem movimentadas aqui da cidade. Foi solicitada a autorização para o setor de urbanismo, né, de parques e praças, para a gente poder levar a ação. E o tema era a pandemia, mas como melhorar a qualidade de vida na pandemia, com vários aspectos abordados. Eles se dividiram no espaço da praça e, à medida que as pessoas iam passando, eles iam convidando as pessoas para dialogarem com eles. Essa é uma outra ação numa empresa, onde nós trabalhamos com um stand de orientação com o tema do Novembro Azul. Então, os estudantes levam simulador, levam o banner produzido, levam peças anatômicas para poderem explicar para a comunidade o tema, a sua importância, as medidas de prevenção. E a comunidade gosta muito quando a gente leva simulador, quando a gente leva peça anatômica, porque eles normalmente nos dão uma devolutiva assim: nossa, eu nunca imaginei que a próstata era isto, ou era assim, ou ficava localizada assim no meu corpo, né? E claro que aqui o tema era a prevenção de câncer para o homem. E também no Outubro Rosa, nós levamos a prevenção do câncer de colo e de mama, e também trabalhamos aí tanto com peças anatômicas preparadas para autoexame, quanto por mamas produzidas, peças de madeira e crochê, que os próprios alunos produziram, né? E é um material muito legal, inspirado em outros materiais já vistos anteriormente. E aí eles fazem toda a orientação, a prevenção e, claro, sempre remetendo a onde buscar ajuda, não é? Bom, eu espero ter aquecido a todos para que a gente agora sim possa conversar, perguntar, contar das experiências, das dúvidas. Eu olhei uma matriz que a professora Elizabeth teve a gentileza de me passar,
da educação física, e eu já fiquei encantada com a matriz aqui, por exemplo, corporeidade e desenvolvimento humano, já vejo a SEX aqui, biociências aplicada ao corpo humano, quer dizer, tem uma série de disciplinas, se a ideia for colocar nas disciplinas, não é? Que o curso lindamente pode trabalhar. Então, professora Elizabeth, queria passar a palavra para você nesse momento e ficar à disposição aí para a gente problematizar um pouco esse aquecimento. Muito obrigada. Professora Tatiana, muito obrigada, então, pelas suas considerações e pelo panorama inicial com relação à curricularização e também o compartilhamento das suas experiências aí na Universidade Pequeno Príncipe. Dizer que nós não temos ainda implantado aqui, na minha universidade ainda, mas a gente tem conversado com alguns colegas e temos muitas dúvidas, né, no sentido de como operacionalizar. Num primeiro momento, um olhar macro, a gente imagina que seja fácil, mas depois, como a questão da curricularização ela faz parte da carga horária, enfim, a gente tem os olhares, né, diferentes. Então, eu acho que eu vou abrir para as considerações, para as perguntas, né? E à medida que os professores, os coordenadores tiverem dúvidas, vão levantando a mão. Acho que da forma como a gente fez ontem, que a gente consegue conduzir de uma forma bem tranquila. Professora Patrícia, então, pode ficar à vontade. Obrigada, professora Elizabeth. Boa tarde a todos e todas, em especial professora Tatiana. Muito obrigada por compartilhar o seu conhecimento e também as experiências, né, na Faculdade Pequeno Príncipe. Eu falo aqui de Joinville, atuo na Universidade da região de Joinville, a Univille, com uma instituição comunitária que tem na sua essência as atividades de extensão, os projetos, programas, e dessa forma, nós, já no ano de 2020, fizemos todo o processo de inovação pedagógica e curricular e incluindo, né, nas matrizes, nos projetos pedagógicos, a curricularização da extensão. Então, nós estamos implementando isso agora no ano de 2021, estamos com essa experiência, né, da curricularização da extensão, mas também com muita experiência na extensão propriamente dita, porque a nossa universidade ela tem realmente, como eu já falei, né, essa essência de articulação com a comunidade por meio de diferentes projetos, programas, ações, enfim, eventos, né, com todos com aquele rol de atividades que considera-se extensão universitária. E nesse sentido, nós inicialmente tínhamos a proposição de ter vamos dizer assim, um modelo, né, para as vivências de extensão, assim como nós chamamos aqui. E elas articuladas nos diferentes cursos, mas com os programas e os projetos que já estão em andamento na universidade. À medida que os cursos, os colegiados, né, os professores, os colegiados foram discutindo, foram também encontrando outras possibilidades. E uma delas é também essa, como a professora relatou, nas próprias disciplinas, no parte da carga horária, destinada à curricularização da extensão. Então, isso está em implantação agora no ano de 2021. Nós tivemos um semestre, porque com esse movimento de inovação pedagógica e curricular, os nossos cursos, eles eram essencialmente cursos seriados anuais e passaram agora a seriados semestrais. Então, nós já tivemos uma experiência no primeiro semestre, estamos tendo a experiência agora nesse segundo semestre também, e também com essa preocupação, né, de avaliar as atividades que estamos desenvolvendo, tanto quanto registrar tudo que vem acontecendo, né? E como toda implantação,
Algumas coisas funcionam melhor, outras coisas precisam ser ajustadas, mas nós destacamos muito em relação à curricularização da extensão essa possibilidade de estar em contato com a comunidade, poder disseminar o conhecimento juntamente à comunidade, mas também trazer para nós, né, aquilo que a comunidade também pode nos oferecer e também pode contribuir no sentido de problemáticas, de questões que na universidade podem avançar os estudos. Então, estamos nesse movimento, um movimento que tem sido bastante interessante, ainda não, até daqui a pouco eu vou ter uma reunião com essa temática, ainda não tenho, vamos dizer assim, informações precisas, sistematizadas sobre a avaliação desse processo. Mas até o final do ano certamente teremos, né, porque daí já teremos 2 semestres implantados, mas sempre nessa perspectiva, né, de aproximar cada vez mais os nossos estudantes da comunidade, seja por meio dos programas e projetos que já estão em andamento, e seja por ações vinculadas a 1, 2 ou 3 disciplinas também, que se organizam, elaboram as suas propostas por meio de projetos, enfim, e desenvolvem, né, juntamente com os professores e com a participação da comunidade. Então, nós estamos, assim, nesse processo, né, mas de uma forma bastante favorável e com uma receptividade bastante positiva dos nossos estudantes também. Perfeito, professora Patrícia. A senhora traz uma primeira questão hiper importante. Se a extensão já era forte, organizada e sistematizada, Sim. é 80% do caminho andado para a curricularização da extensão. Nós também já tínhamos uma extensão muito forte e com esse diálogo permanente com a comunidade, né? Então, as nossas matrizes também nos cursos têm inserção dos nossos estudantes em campo desde o primeiro período. Então, isso também é um facilitador, né? Por isso que nós optamos por um primeiro desenho, colocando a curricularização dentro das disciplinas, né? Agora, nós estamos construindo um grande projeto de extensão, que é um projeto mãe, onde aí todas essas atividades com as disciplinas integradas, disciplina que daí vai desenvolver projeto, elas vão partir desse grande projeto, que vai passar pelo comitê de ética, para que a gente também possa daí sim trazer dados de pesquisa autorizados, reconhecidos, parametrizados e assim por diante. Outra questão importante que a senhora trouxe, a aceitação da curricularização e da própria extensão anterior à curricularização, né? Nós tivemos uma aceitação excelente também, professora. Tivemos problema com uma equipe, de uma turma, de um curso, que, na verdade, resistiu, mas a hora que a gente acolheu, né, e esteve mais junto, mais perto, quando eu digo a gente, é porque aí alguém da direção de extensão foi compor com o docente para acolher melhor esta equipe. Nós não tivemos outros problemas maiores, né? Então, acho que os pontos que a senhora colocou são super importantes, e também dizer o seguinte, nenhum projeto está finalizado, né? Sim. A extensão traz essa possibilidade dessa questão dinâmica, dela ir se modificando, dela ir ampliando, né? Então, dá trabalho, mas eu estou bem feliz com o trabalho que está dando. Sim, porque a gente vê o resultado, né? Quando a gente tem o trabalho e esse trabalho gera frutos positivos, com certeza nos mobiliza para continuar. E é esse movimento mesmo. Nós, na instituição, também estamos na Pró-Reitoria de Extensão e Assuntos Comunitários, revisitando, né, os programas. Cada programa
em uma determinada área da RENEX, e isso também depois vinculando os projetos. Então, é uma caminhada que é constante e sempre agora de uma forma mais induzida, né? Aproximando a extensão ainda mais do ensino. Isso. E protagonizando a extensão também na universidade, né? Eu acho que esse também é um ponto importante. Exatamente. Muito obrigada. Eu penso que o movimento que a extensão promove dentro da universidade e fora dela, né? Ele é um movimento muito forte, um movimento de energia, um movimento que tira a universidade de dentro dela e leva para fora, né? Então, acho que esse movimento, ele é importante, ele é muito rico e, de fato, contribui, sim, né, para a função da universidade, que é extrapolar os muros, atuar na sociedade, enfim. Então, acho que vem consolidar e deixar mais claro, né, a ação da universidade junto à comunidade. Bem interessante. O professor João Derli, por gentileza. Opa, o microfone acho que está fechado. Professor, seu microfone. Então, boa tarde às colegas e os colegas. Uma satisfação, de forma virtual, dialogar com os colegas professores e professoras. Estão me ouvindo? Sim. Ali a professora, eu parabenizo a professora Patrícia, a professora Tatiana, pelo relato das atividades. Trabalho aqui na Unifeb, como nós somos comunitários, a gente tem a obrigação de estar na comunidade, né? Então, isso é uma necessidade, uma obrigação da instituição. Aqui na instituição, a gente adotou na nossa matriz, dividiu a carga horária da extensão ao longo da matriz curricular. A gente não fez de forma disciplinar, como a professora colocou. Então, a gente dialoga entre todas as disciplinas. Então, o primeiro semestre, a instituição adotou um projeto institucional. Por exemplo, ano passado foi o patrimônio histórico-cultural que a gente trabalhou. Aí, depois, nós trabalhamos uma outra... Aí, depois, no segundo semestre, cada curso trabalha a sua atividade. Por exemplo, nesse semestre, nós trabalhamos a educação e saúde na escola. Como a gente tem bastante acesso, sou oriundo da escola pública, e a gente consegue, então, a gente conseguiu desenvolver esse projeto. E na instituição, o período da curricularização da extensão, todos os cursos trabalham extensão, não é o único curso, todos os cursos. Então, para todo o período para trabalhar a extensão na comunidade. Então, a gente finalizou no mês de setembro, é trabalhoso, envolve todos os professores, mas o envolvimento dos alunos e dos professores e da instituição em prol da comunidade, além dos outros programas de extensão que a instituição tem, é bastante gratificante. Então, a gente já está se programando, então a gente trabalha num projeto. Então, no primeiro semestre, a gente fez um projeto, a gente procurou trabalhar de forma transversal com outros cursos. Então, a educação física, nós trabalhamos com engenharia, com arquitetura e com pedagogia. A gente fez este diálogo, que a gente fez um trabalho de extensão na comunidade betânica de São João Batista. Então, a gente teve ação, fez um levantamento, fez palestra com eles, fizemos a apresentação da instituição, os alunos se inseriram lá com todos os cuidados, era no período de pandemia, e aí eles têm os moradores, as pessoas que eles tratam lá. Então, a engenharia se articulou com uma determinada parte, a arquitetura com os projetos, a pedagogia com a parte mais pedagógica, e nós trabalhamos mais outras ações pertinentes à educação física, deixamos uma marca bem interessante. E esse ano a gente procurou fazer em 2 escolas públicas, que foi bem relevante, escola da rede estadual, porque tem ensino médio à noite, então a gente conseguiu, tivemos as dificuldades como tem, mas é bastante interessante. Da instituição fazer um projeto institucional, eu achei bem interessante, porque a gente consegue dialoga com os demais cursos. Então, a gente fez esse diálogo com esses cursos e agora, no segundo semestre, você tem a opção para fazer uma atividade mais voltada, mais de todo o curso junto, todas as disciplinas dialogando, e a gente faz uma atividade. Então, é importante, a gente trabalha, faz um projeto, faz o relatório, faz todos esses passos que a professora colocou, a avaliação institucional. Agora tem um evento científico nosso, finaliza com um banner, por exemplo, cada grupo, a gente divide geralmente 2 turmas em 2 grupos, né? Cada grupo, o professor articula, elabora um banner, socializa nesse evento de iniciação científica que a gente tem. Então, é trabalhoso, mas vale a pena. Obrigado pela oportunidade. Professor João, o senhor traz um desenho lindo, né?
Eu acho que isso é importante também, pessoal, porque assim, não existe um desenho único. Existe o desenho que, neste momento, vai ser o mais adaptável e seguro para a sua instituição, né? Então, fazer como o professor João colocou, é lindo trabalhar com projetos, né? Quando a gente coloca na matriz, a gente também faz a integração de disciplinas do mesmo período ou de períodos diferentes, né? E procura sempre manter a transversalidade. Nós temos uma vantagem, pessoal, né? Nós só temos cursos da saúde. Então, para nós, é um facilitador, né? Mas acho que é importante ter isso em mente. Que desenho cabe na minha universidade? Mais especificamente, que desenho cabe no meu curso, no nosso curso? Porque não vai ter desenho igual na curricularização. Essa também é a riqueza da curricularização, né? Contato com a comunidade, muito para além do contato, mas o diálogo com a comunidade é obrigação da universidade, seja ela pública ou privada. A universidade tem como função maior esse diálogo. E dialogar é levar e trazer. Então, ao mesmo tempo que a gente contribui com a comunidade contribui com a universidade para desenvolvimento de conhecimentos, aprofundamento de conhecimentos e assim por diante, né? Então, os desenhos podem ser os mais variados possíveis, que atenda à instituição de vocês e que responda a uma futura avaliação também do MEC. A gente não pode perder isso de vista, né, professora? Exatamente. Nós temos ainda essa situação, né, que nos acompanha ao longo, né, do desenvolvimento das nossas atividades na universidade, que é o acompanhamento do MEC. Mesmo porque tem algumas situações diferentes aí surgindo, né, os planos de ação, com detalhamentos, envolvimento aí de NDE, colegiado, enfim, os acadêmicos, né, mas seguimos. Professora, eu só gostaria, sim, talvez a professora apresentou e eu não prestei atenção, mas nessa situação em que a curricularização, dentro da proposta da sua universidade, onde as cargas horárias elas estão alocadas em determinados componentes curriculares, né? O processo avaliativo da atividade extensionista, ele é diferente, né? Num componente que ele tem a carga horária cheia de atividade extensionista, é uma forma, e onde tem, não. Por exemplo, não é diferente. O que acontece é assim, professora, em cada disciplina já tem um desenho avaliativo, certo? A curricularização, ela entra nesse desenho todo. Tá, ela não é a parte. Ela vai entrar no desenho todo da avaliação da disciplina como um todo. Sim. Porque a curricularização, ela não é um trabalho extra. Ela é aquela disciplina na sua extensão como um todo. Então, por exemplo, se a disciplina tem prova escrita, certo? Algo da curricularização está envolvido nesse formato de avaliação. Se tem um trabalho, a curricularização está contida neste trabalho. E o próprio desenvolvimento de todo o processo da atividade de curricularização de extensão é mais uma medida avaliativa. Certo. Tá? Então, a gente não separou. Então, a gente vai dar 2 pontos para a curricularização da extensão. Não, porque ela não é opcional. Sim, e a hora que eu dou
uma pontuação com o mesmo peso, vamos dizer, né? O aluno diz, bom, mas eu já tenho média, eu não preciso fazer a SEX. Então, não é uma atividade à parte. Ela está no processo avaliativo da disciplina como um todo. Exato. Professora, e o evento que foi realizado ali no final de julho, ele é um evento científico da instituição ou ele fazia parte ainda dos processos avaliativos dos acadêmicos? Não, ele o seminário de curricularização, nós decidimos fazer o primeiro mesmo, a nível nacional, para transformar em um evento científico mesmo, né? Esse primeiro, ele ainda foi, eu diria, modesto, porque nós queríamos o quê? Nós queríamos apresentar as possibilidades da curricularização da extensão. Ficamos, assim, surpresos positivamente com o número de trabalhos que foram inscritos e a qualidade dos trabalhos que foram apresentados. E foram muitos, e alguns trabalhos, assim, ó, excelentes. Maravilhosos, né? E nós colocamos este evento junto com outro evento que é o Fórum de Metodologias Ativas na Formação em Saúde, no processo de ensino-aprendizagem, porque tem tudo a ver a metodologia ativa com a curricularização da extensão. Foi um evento muito bom mesmo, muito bom. E como que é, professora Tatiane, ver este movimento, porque eu acredito que a sua universidade já deva ter todos os projetos pedagógicos com a curricularização implantada, né? Veja, professora, os nossos PPCs ainda não foram modificados, porém, todos os nossos PPCs, eles já traziam o que a gente considera na curricularização, eles já traziam na extensão, nos PPCs. Sim. Agora, nós já estamos fazendo todo o processo documental mesmo, que já podemos fazer. Esperamos um pouco, porque esse ano nós tivemos 5 visitas virtuais do MEC para abrir 5 novos cursos e recredenciamento também institucional. Então, como nós já tínhamos os PPCs aprovados e autorizados, né, nós esperamos para terminar o alinhamento dos PPCs. No PDI já está o alinhamento completo, né? Então, toda essa parte documental envolve todas as instâncias aí da instituição, né? Direção acadêmica, geral, administrativa, enfim. Eu queria saber como que é ver todos os alunos da instituição fazendo extensão. É lindo, professora, porque eles aceitam a curricularização como mais um desafio orientado, norteado do processo de ensino-aprendizagem. E eles têm uma criatividade, além de todas as questões teóricas, técnicas, né? Eles têm uma criatividade enorme, eles trazem a questão da juventude para a extensão, né? A senhora falou de um trabalho que a senhora viu no seminário do podcast. Sim. Né? Quando a gente vê as produções que eles vão fazendo, é muito bonito de ver, né? Agora, eles aceitarão, dependendo de como os gestores forem percorrendo toda a carreira até chegar nos estudantes, porque direção tem que abraçar, coordenadores têm que abraçar, a curricularização não é da direção de extensão, né? Ela está na direção de extensão, mas cada coordenador de curso é corresponsável. Sim. Os NDEs são corresponsáveis. Então, à medida como a gente apresenta, os estudantes vão receber melhor. E eles ficam, assim,
Eles ficam encantados em estar na comunidade, fazendo um trabalho que tem uma repercussão, que tem uma resposta, que traz perguntas para eles, né? Sim. Então, isso os ajuda a aprender a perguntar, né? É muito bonito, muito bonito. Eu acho que o próximo evento científico que a gente fizer vai ter uma riqueza, assim, Certamente. a nível nacional, muito, muito legal da gente ver. Sim. Tem questões mais administrativas, né, professores, que cada universidade aí deve ter as suas dúvidas, né? Mas a gente pode também ir trocando ideias, não necessariamente só nesse momento, mas a gente pode continuar dialogando sobre isso, ok? Professora Ederlei, minha colega de comissão de ensino superior. Boa tarde. Obrigada, professora Tatiana, por compartilhar conosco toda essa experiência fantástica da sua universidade. Se comentou, eu assisti também parte, ali junto com, como a Elizabeth falou, ali no mês de junho, julho, não lembro? Julho. Muito rico e foi agregando dentro dessa construção que nós estamos fazendo na universidade. Assim, quando você comentou de todos reunidos, fantástico essa ideia. E como a Beth comentou, que deve ser bacana ver todos engajados dentro dessa atividade de extensão. Agora, a minha pergunta, que eu fiquei em dúvida, porque nós temos matrizes correndo dentro do curso, né? A matriz, essa turma que está lá na 7ª, 8ª fase, eles já entraram dentro desse novo processo de atividade ou não? Ou foi somente com os da nova matriz? Não, todos entraram, professora. Nós optamos por implantar para todos os cursos de graduação, com todas as matrizes vigentes, certo? Do primeiro ao penúltimo período de cada curso, tá? Uhum. Então, entraram todos. Por exemplo, nosso curso de farmácia, ele ainda está com 2 matrizes. Ele está finalizando uma matriz, mas já tem uma nova matriz. As 2 matrizes estão já com a curricularização. Tá certo, obrigada. E é muito positivo porque o todo, aí eles percebem que independente do curso que eu estou realizando, eu tenho uma atividade que está sendo desenvolvida. É isso. Positivo isso. Isso, perfeito. Mas, brigadão, seria isso, Beth. E outra coisa, professora Tatiana, e quanto ao perfil dos professores? Tem professores que aceitam melhor, tem professores que têm mais dificuldades, tem professores que estão mais dispostos. Qual que é a sua percepção com relação a isso? Veja, professora, na nossa realidade, nós não tivemos nenhuma dificuldade, porque nós já trabalhamos com professores capacitados para trabalharem com metodologias ativas em todos os cursos. Uhum. O professor que já trabalha com metodologias ativas, ele já está pronto para problematizar a curricularização da extensão, certo? Ao mesmo tempo, os professores tinham a seguinte preocupação: mas então, quando eu for para o campo, é outra hora no contraturno do curso? Não, é no horário da disciplina, com acompanhamento do docente da disciplina, que já faria este acompanhamento no campo. Eu já vi, em contato com outras instituições, alguns docentes bastante resistentes à curricularização da extensão. Eu acho interessante que coordenadores de curso que conhecem os seus docentes comecem a implantação com, por um lado, docentes mais preparados para isto e, ao mesmo tempo, capacitando os docentes não tão preparados para isto, né? Mas não vi nenhuma grande dificuldade com os docentes.
Às vezes o docente põe uma questão assim, né, professora? Ah, a gente já faz tanta coisa, a gente já faz tanto relatório, a gente. Bom, escolhemos ser professores, não é? Ninguém nos obrigou. Portanto, a tarefa de ser e de estar professor, ela é uma tarefa que se transforma à medida que a aprendizagem vai se transformando, os conhecimentos vão se transformando, o professor precisa se transformar também, né? Ele é um processo contínuo, né, e dos dois lados, né, e por outro lado também nós estamos preparando futuros profissionais para atuar no mercado de trabalho. Exato. E outra questão que eu acho que é importante é assim, professora, por isso eu falo do alinhamento desde lá de cima, dos gestores, né? É assim, não é uma escolha, é uma resolução. E a resolução precisa ser executada, não é? Então, se eu tenho um grupo de professores mais resistente, eu vou trabalhar com eles. Eu vou chamar o NDE, uma parte do colegiado, ou vou chamar o coordenador de curso, vamos propor uma oficina com esses professores, né? Porque a hora que a gente esclarece, tira as dúvidas, tira as ansiedades, nosso depoimento dos professores tem sido depoimentos assim profundos também, de realização com o desenvolvimento das ASECs. Sim, eu acredito que certamente, né, como a professora relatou, essa percepção assim de ver esse movimento assim, até emocionante quando a gente vê os acadêmicos, né, envolvidos na comunidade, e a comunidade sendo receptiva e, né, sendo acolhida também na realização dos seus anseios, das suas necessidades. Isso é gratificante também, né? E é o que nos move, dentro da universidade, né? É o que nos motiva para continuarmos sempre fazendo mais coisas, né? Porque por mais, assim, isso até às vezes quando a gente está em alguma disciplina ou em alguma atividade, né, nós já estamos há alguns anos dentro da universidade, né, e às vezes quando você faz uma mesma ação, você diz assim, mas eu estou fazendo a mesma coisa, né, eu estou dando talvez a mesma unidade de ensino para os meus alunos. Sim, mas é o conteúdo, mas os alunos são outros, né, a comunidade atendida, então... logicamente que elas não é receita e não é sempre da mesma forma, né? Mas Exato. Às vezes a gente se questiona assim, mas eu estou fazendo isso aqui de novo. Então, mas dentro disso, professora, o que eu acho bem legal é que a curricularização, ela traz essa transformação dentro desse conteúdo. Sim. Porque a hora que os alunos começam a criar com o conteúdo, como eles vão trabalhar esse conteúdo com a comunidade, eles transformam o conteúdo também. Dentro da percepção deles e da criatividade, da ação deles, ela não é igual, né? Ela tem uma essência, mas ela acaba sendo diferente, né? E é bacana. Professores, coordenadores, mais alguma questão, alguma dúvida? Alguma contribuição? Enquanto ninguém levanta a mão, prof, deixa eu resgatar uma fala do começo. É assim, quem ainda não começou, comece. Quanto mais a gente esperar, mais ansiedade gera. Quando a gente começa com um desenho considerado ainda como um piloto, né, a gente tem tempo de corrigir esse desenho, né? Então, assim, não vai dar para esperar muito mais tempo, não. Não tem como. Bateu na porta já. Bateu, já faz tempo que bateu na porta. Né? Às vezes o medo nos bloqueia, né? E à medida que a gente vai experimentando, que a gente vai avançando e vendo os resultados, né? É o que vai nos motivando, né?
Às vezes, alguma instituição pode optar por não implantar em todos os períodos, né, que já estão em andamento, mas começa com todos os primeiros períodos de cada curso, por exemplo, né? Puxa, o desenho tá indo bem, é bom o desenho, então já vamos ampliar, né? Porque esse primeiro já vira segundo período, já vira terceiro, já vira quarto. A gente implantou em todos de uma vez. Foram... Mas a nossa matriz nos ajudou muito, né, professora? Porque inserção em campo desde o primeiro período tá propício para a gente botar atividade de curricularização, né? Fica mais fácil. E isso é algo que encanta os estudantes também, né? E ao encantar os estudantes, a gente tem uma situação de permanência maior, né? Porque o perfil dos estudantes desse novo milênio é diferente, né? Eles querem ações, eles querem interação mais prática e atribuir sentido e significado para aquilo que eles estão estudando. E nada melhor do que nessa interação com a comunidade, podendo observar a aplicabilidade dos conhecimentos, né? Isso acaba contribuindo também para que eles queiram continuar estudando, né? Exatamente. Quando a gente dá a possibilidade dessa construção do significado, né? Amparado, orientado, eles compreendem quem sou, onde estou, para onde vou, que mundo eu quero, como eu posso transformar, e assim por diante, né, professora? Então, é lindo, é lindo. Eu sou muito feliz de estar com os estudantes e com os docentes nesse processo aí de curricularização. Muito obrigada, professora Tatiana. Professor Emerson. Boa tarde novamente, professora. Como aqui o grupo que está participando, boa parte desse grupo aqui vem de instituições que são particulares aqui em Santa Catarina e tem enfrentado grandes dificuldades em todos os sentidos, dentre elas dificuldades financeiras para a manutenção das suas instituições, isso dado a uma série de fatores. A professora sabe como está sendo feita a avaliação para os cursos, da questão da curricularização da extensão, para os cursos que são ofertados integralmente à distância? É o mesmo processo do presencial, professor. Então, a resolução deixa isso bem claro, de que tanto na modalidade à distância, quanto na presencial, a curricularização, assim que a pandemia permitir, tem que ser feita 100% presencial. Então, nós estamos abrindo alguns cursos em EAD, aqui na faculdade. Já está na matriz dos cursos a disciplina projetos de curricularização da extensão. Então, disciplina 1, 2, 3, 4 e 5, por exemplo, elas têm que ser presenciais. A ação tem que ser presencial. Nós somos nossa Constituição é um pouco mista, sabe, professor Emerson? Porque nós somos um complexo, né? Complexo Pequeno Príncipe. Hospital Pequeno Príncipe, Instituto de Pesquisa e Faculdade. A nossa faculdade, ela é particular, mas ela está dentro da filantropia do complexo, né? Então, nós somos uma organização não governamental, mas nós somos uma faculdade descrita como particular, né? Acho que uma questão importante também é que a curricularização não precisa de um financiamento muito alto, né? Mas precisa de algum financiamento por parte das instituições, né? Quando a gente pensa na modalidade EAD, a EAD tem as resoluções próprias e a curricularização já está descrita dentro
da resolução, tanto para uma modalidade quanto para outra. Aí tem uma dificuldade que são as universidades que têm muitos cursos em EAD, com muitos polos, o gerenciamento da curricularização da extensão com esses polos é que tem que ter um olhar muito específico. Porque quanto mais polos, a gente sabe, mais dificuldades de administrar os polos, né? E os critérios para avaliação são exatamente os mesmos, são idênticos. E eu acho uma pena que a gente não possa fazer uma parte das ASECs remotas e uma parte presenciais, sabe? Eu acho que utilizar o remoto junto com o presencial poderia trazer uma riqueza para as ações, assim, bem grande ainda, né? Mas o critério é o mesmo, professor. Está bem, obrigado, professora. Obrigada, professor Emerson. Mas, prof. Tatiana, então, acreditando que 2022 a gente tenha um semestre presencial, aquelas possibilidades, então, de atividade extensionista por meio de redes sociais, lives, não vai mais ser possível? Não, a atividade de curricularização da extensão, ela tem que ser 100% presencial, se assim a pandemia nos permitir, professora. Tiveram alguns projetos bem interessantes, assim, sim, de redes sociais, porque, na verdade, os tempos são outros, né? Sim. Eu não sei quando que saiu a minuta ou essa resolução, ela foi publicada em 2019, 2020, enfim, né? Mas uns projetos, assim, bem interessantes com redes sociais, com blogs. Eu acho, professora, que nós deveríamos fazer o presencial, mas não deixar de ter, dentro desta ação presencial, o suporte, por exemplo, de uma live, de um podcast, de vários desenhos, como suporte ao presencial, sabe? Porque eu acho que nós, universidades, faculdades, é que vamos ter que mostrar a nossa autarquia maior, sim, que isso é possível e isso dá resultado. O problema de manter só no remoto também, professora, é que ainda dá muita margem para não ser feito da maneira com qualidade, com envolvimento de todos, né? E tem uma parcela da população ainda, né, que não seria atendida. Exatamente. Somente remoto, né? Uma parcela da população que precisa, necessita, carece ser presencial. Exato. Então, nós, esse semestre, nós já começamos com o híbrido. Algumas ASECs estão remotas e outras estão presenciais, até porque os nossos docentes e estudantes estão vacinados, né? Já somos da área da saúde, então... Certamente. Professores, colegas, coordenadores, mais alguma questão, alguma pergunta? Professora Tatiane, eu não sei se a professora teria mais alguma consideração, algum gancho, né, de alguma fala aí que transcorreu aí no período, pois como os nossos colegas não se manifestaram, a gente estaria encaminhando então para o encerramento desta atividade. Eu acho que agradecer os depoimentos que foram colocados aqui por alguns coordenadores e docentes que trouxeram experiências já maduras também, né? E com certeza, acho que eu vou visitar alguns de vocês, porque eu também tenho essa ideia de mudar um pouco, trabalhar com projetos também. Acho que a gente precisa ter claro o papel da universidade, o nosso papel na universidade e, consequentemente, esses papéis na comunidade, né? Se eu não sei
isso tem que ser motivador para que eu possa aprender, para que eu queira aprender, para que eu deseje aprender, né? Se nós queremos transformar, a gente só vai transformar pela educação, a gente sabe disso, né? Então, assim, agradecer a participação de todos, agradecer a oportunidade de contar um pouco da nossa experiência, que não é a melhor ou é a correta, mas é a que nós desenhamos, adaptamos à nossa realidade, atendendo às normativas aí legais que precisamos atender. Contente em receber. A professora Elizabeth participou da oficina no fórum da curricularização, e eu lembro que quase ao final da oficina a gente dizia, pelo amor de Deus, a gente precisa de mais umas 4, 5 horas para conversar. É muito bom a gente conhecer pessoas, começar a estabelecer vínculos, e esse vínculo vai se transformando em laços fortes em prol de uma causa maior, que é a educação, né, professora? Sim, então, exatamente. Um abraço a todos, né? E se cuidem ainda com a pandemia, que não acabou. Sim. Professora, nós gostaríamos de agradecer, então, em nome do Conselho Regional de Educação Física, em nome da Comissão de Ensino Superior, agradecer a professora por, né, ter vindo até a sala virtual do CREF conversar conosco sobre o assunto da curricularização. Dizer que a professora será bem-vinda aqui em Santa Catarina, né? Não sei em qual instituição que a professora fará a visita, mas certamente, né, podemos conversar aí, o conselho está acompanhando a professora, né, será muito bem-vinda, teremos um imenso prazer em acompanhá-la, né. E antes de nós encerrarmos, né, vamos tentar fazer aquela foto tradicional, onde aí todo mundo vai tentar abrir a câmera para a gente fazer um print aqui, para fazer os registros, enfim. Dizer também que, como a web foi gravada, depois ela será disponibilizada no YouTube. Também disponibilizaremos o link para a professora Tatiana, também, né, para ter acesso, enfim. Então, os demais participantes, eu estou fazendo print aqui, vamos ver o que nós temos. Então, gostaria de agradecer a todos vocês, né, tanto pela participação na tarde de ontem como a de hoje, desejar uma boa semana de trabalho, e estamos aí contando as semanas para as merecidas férias, né? Tivemos aí o ano passado bem tumultuado, esse ano aí não foi tão pesado, mas ainda foi um pouquinho fora do que a gente está habituado, né? Desejar a todos, então, uma boa semana e se cuidem, fiquem bem, tá? Muito obrigada. Obrigada, um abraço também a todos, fiquem bem.